comentar com você neste vídeo, você, torcedor e torcedora do Palmeiras, sobre esta questão do Thiago Almada. Já fiz há algum tempo aqui, alguns dias, um vídeo sobre o Almada no Palmeiras, falando que o Palmeiras deveria insistir por esse jogador. E agora, eis que surgiu o interesse do Palmeiras pelo Thiago Almada, né? Informações desencontradas davam conta de que havia o interesse. E outras informações dando conta de que o interesse não era real. De que o Palmeiras estava notando dificuldades, né, para contratar esse jogador. Típico da gestão do Palmeiras, né? Começa a encontrar dificuldades, aí fala que, enfim, o jogador preferiu ir para outro país ou para outro clube. Ninguém quis ajudar, né, baixando ali os valores e tal. Típico, muito típico da gestão do Palmeiras, né? As horas foram passando, né? E o interesse do Palmeiras pelo Almada começou a ficar um pouco mais concreto, né? Então a gente fica sabendo que o Palmeiras queria oferecer do mesmo 20 milhões por 50% dos valores desse jogador. Aquilo que, em teoria, o Atlético de Madrid havia pedido. Essa informação do Palmeiras oferecer precisamente 20 milhões é um pouco suspeita, né? É um pouco suspeita. Mas eles são muito amadores, né? Então, se de fato o Atlético colocou 20 milhões como condição para 50%, e como eles são muito amadores, como o Baus não entende nada de futebol, e a Leila acha que futebol, né, bola de futebol, é melancia, então é provável que... Então, essa informação de que pagaram, resolveram pagar 20 milhões, pode ser real, ganha relevância, ganha aderência, né, na realidade. A realidade do que está, né, dentro da cognição dessas pessoas, ou seja, pouca, baixíssima atividade cerebral. Tudo bem. Então o Palmeiras se interessa por esse jogador e pode contratá-lo, ok. O Thiago Almada. Aí surgem duas informações. E eu quero trazer para vocês uma análise também sobre essas duas situações. Uma delas, o Palmeiras também se interessa pelo John Arias, do Wolverhampton. Aquele que era o cara, o nome, né, o dono da bola no Fluminense. A meu ver, é um jogador que qualquer clube deveria tentar contratar. Foi o jogador que, sem ele, o Fluminense, né, virou um time muito simplificado, né? Um time sem alma. João Arias era o grande jogador do Fluminense. Era o grande jogador. O João Arias era a prova do que um jogador pode fazer para um time. E quando sem ele, o que o time vira, né? E também, se era assim, se é dessa forma, o que ele pode fazer para um time como o Palmeiras. Essa informação é bastante interessante, né? E aí surge a outra informação também, na verdade, concomitantemente, né? De que o Flamengo entrou no jogo para ter o Thiago Almada. Então, neste vídeo, eu quero falar para você, amiga, torcedor e torcedora do Verdão, se o que está acontecendo é positivo. Se essas duas informações, na verdade, elas são muito boas, mais ou menos, o que eu quero, o que eu acho de tudo isso, é o que eu quero trabalhar com vocês nesse vídeo aqui. Antes de continuar, pedir para você deixar o like, é importante. É importante deixar o like. Ao final do vídeo, deixa um comentário falando se você concorda, discorda daquilo que está sendo dito por aqui. Deixa um comentário, portanto. Você, torcedor e torcedor do Palmeiras, assim, compartilha esse vídeo na medida do possível. É importante para o canal, tá? E também, se você tiver condição, envie um Pix para dar uma força aqui para o trabalho. O canal tá precisando, tá? Eu deixo muito claro, você já me ajuda vendo o vídeo. Mas se você tiver condição e disposição de enviar um Pix, eu fico muito grato. Ô Josa, eu queria mandar aqui um valeu demais. Pode, mas o Pix ajuda mais, tá? Porque não tem aquele desconto lá, tal, aquela coisa toda. Ô Josa, mas eu fui mandar um Pix e tinha lá o nome Andréia. Não entendi. É sua esposa? Eu não sou casado. É sua namorada? Eu também não tenho namorada. Então que diachos, né? Diabos é Andréia? É o meu irmão italiano. Meu amigo, meu irmão italiano, que paga as contas desse canal, né? Então, como ele que paga tudo, quando eu quero comprar equipamentos, essas coisas todas, tal, a nossa conta tá no nome dele. Mas você está ajudando o canal. Por isso que é Josa Europa, porque na verdade quando a gente abriu essa conta aí, né? Nós tínhamos um canal em que trabalhávamos juntos, tal, né? Então ficou Josa Europa, tá?
mas é do meu amigo André. Então pode enviar, que você está ajudando o meu trabalho, tá? Vem diretamente aqui para o canal José Novales. Dito isso, bora lá. Eu já disse no outro vídeo o quão a Almada pode ser diferenciado no futebol brasileiro. Tem potencial para chegar e ser o melhor. O Almada é aquele camisa 10 que tem potencial de ser o melhor 10 do Brasil, inclusive à frente do Arrascaeta. Tá? E foi precisamente isto o que aconteceu quando ele esteve no Botafogo. Ele foi melhor que o Arrascaeta. Tá? Não dá, gente, para comparar. Ele pode ser melhor do que um Arrascaeta da vida. Mas no Atlético de Madrid, ele tal. O Atlético de Madrid é treinado por um técnico superestimado, tá? Um técnico limitado, e eu sei do que eu tô falando, tá? E que, quando o jogador é muito genial, mas falta sabe? Tem 99 pontos importantes no jogador, que o configura como jogador do Atlético de Madrid, mas tem um que não. Então, para o Simeone já não serve, né? Até porque, ao contrário do que as pessoas pensam, que o Atlético de Madrid é o primo pobre da Europa, não tem nada de pobre não, tá? Todos os jogadores que ele quer, o time vai lá e contrata. Então não vem com essa conversa não. Então ele pode se dar o luxo de, sabe, descartar jogador à vontade. Essa é uma verdade sobre o Simeone que pouca gente está disposto a, né, pouca gente conhece, pouca gente sabe, e é um debate difícil para muita gente, né, aceitar. Bora lá. Isso não depõe sobre o Almada, até em virtude de que, na minha opinião, ele está melhor do que estava 2 anos atrás. Ele está alcançando o melhor da sua carreira, embora, para mim, tá muito longe ainda, tá? Porque o que ele tem de potencial, o que ele joga agora é absurdo, mas ainda tá muito longe daquilo que ele ainda pode jogar, na minha opinião, o Thiago Almada. Tá? Que deverá ser, em algum tempo, titular absoluto, gente, da seleção da Argentina, tá? Bom, vamos lá, então. Então o Thiago Almada é muito positivo, não há dúvida. É o cara que muda a Palmeiras de patamar, tá? Tem esse potencial de mudar o Palmeiras de patamar. Tem o potencial, não muda, tem o potencial de mudar, né? Tá, agora, né, trabalhando já a primeira informação, se o Palmeiras contrata também o John Arias, imagina você ter o John Arias e o Almada, o técnico português do Palmeiras, né, o Abel, vai ter menos motivo para ficar chorando aí, né, para ficar falando que o Palmeiras é um time pobre, que tem investimento baixo, que isso é indecente isso daí, né, isso é imoral, um discurso desse aí, né, discurso de gente decadente, inclusive, né. Agora, com esses jogadores aí, ele teria muito menos motivo para reclamar, porque, por favor, né, é uma seleção isso aí, né? John Arias, que é um motorzinho, um cara que entrega, sabe, competitividade para a equipe, um cara que incorpora o time do meio de campo para o ataque, um jogador desse tão valioso, junto com o Almada, aí sai de baixo, né? Então o Palmeiras começa do meio de campo para frente a competir com o Flamengo de verdade? Acho que sim, tá? Ok. Então, o Palmeiras tem que ir atrás da concretização desses dois movimentos? Tem. Tanto do Almada como do Arias. E toma cuidado, né? Para o Flamengo também não se interessar pelo Arias. Então, assim, como ao Flamengo, né? Olhando para tudo, né? Então, quando se interessa, tem que ir lá ser brutal e contratar logo. Parar de conversa mole. Que é bem típico também do Palmeiras, fica esperando. O jogador custa lá 10 milhões de reais, né? Por exemplo. Aí o Palmeiras fica lá, o Barros, que é o pagador de contas de energia, de água e tal, fica lá, são 15 milhões, ele fica lá pensando durante 10 dias para configurar uma oferta, para apresentar a oferta, para que os valores abaixem um pouco, né? De 15 milhões para 14 milhões 999 mil 999 centavos, né? Ele fica lá 10 dias formulando, né, uma proposta para que o Palmeiras pague um centavo a menos, né? Isso é bem o Barros, né? Então, tem que ir lá e contratar logo. Então, na minha opinião, é um movimento interessante do Verdão contratar o Almada e também o John Arias. E quanto à segunda situação? Então, essa primeira é positiva? E a segunda? A segunda envolve o Flamengo, no interesse do Flamengo. Isso não é complicado? Porque o Flamengo entrou na jogada, já era? Não! E sim. O Flamengo entrou na jogada, já era, mas depende da reação de quem está competindo com o Flamengo. Então veja, é claro que se o Flamengo quiser ele vai lá e contrata, mas veja vocês, entendam. Mesmo que a Leila seja uma encastelada, que pouco se preocupa com o que pensam dela fora do castelo, né? Mesmo assim, é demais, né?
perder essa também para o Flamengo, lembrando que o Palmeiras não ganhou nada do Flamengo na temporada que terminou. Perder essa para o Flamengo, sinalizando que qualquer jogador que o Palmeiras queira, o Flamengo vai contratar, ou o Palmeiras reage agora, ou já era, ou isto vai acontecer mesmo. O Flamengo pode não precisar do jogador, mas se ele for interessante para o Palmeiras, o Flamengo pode ir lá e tentar contratá-lo. Então, este é o momento em que a gestão do Palmeiras tem que apresentar uma reação em respeito à grandeza do clube. Ela pode continuar a ser uma dirigente bunda mole. Mesmo que ela apresente essa reação, ela não vai conseguir ainda, né, colocar água suficiente para tirar a secura do poço, do fundo do poço, né? Continuará, portanto, bunda mole? É possível que sim. Mas é um movimento inaugurador que sinaliza que alguma coisa pode melhorar, né? Pode ter um pouquinho, algumas gotinhas de água permanentemente no poço, no fundo do poço, tá? Então, se ela recusa esta luta, ou se luta, né, sem armas na mão, para ter o Almada, para não perder o Almada para o Flamengo, né? Então, eu acho que se ela luta de verdade, o Palmeiras pode ter. Se ela luta sem armas, o Palmeiras vai perder. Então, tem que entrar nesse movimento de maneira decisiva, né? Tem que entender, não importa se o Flamengo quer, nós temos que contratar. O Palmeiras tem condição, tá, de bancar até mais pelo jogador. O Flamengo entrou na parada, o Atlético não quer negociar. Presumamos, né, que o Atlético estava já negociando com o Palmeiras. Então, o Flamengo resolve apresentar 22 milhões, o Palmeiras tem que apresentar 23. O Flamengo apresentou 25, o Palmeiras tem que ir lá apresentar 26. Peraí, José, mas aí, não, gente, não é só jogador, tá? É o sinal que você manda para o mercado. Não é só o jogador, tá? É também disputa, né, a partir da qual a gente vai ver a dimensão do clube sendo respeitada. Não assim, só o jogador, tá? É também respeito à grandeza do Palmeiras, tá? O Palmeiras é o único clube no Brasil que pode competir também neste campo com o Flamengo. A gente tá se acostumando, que é, na verdade, tudo que a gestão do Palmeiras quer, né? A gente tá se acostumando, tudo que o Abel Ferreira quer também. A gente tá se acostumando à ideia de que não é possível competir com o Flamengo. Isso é mentira, que contaram pra você. É mentira que o Palmeiras não pode, tá? Então, como eu sou bunda mole, eu vou convencer os outros de que eu não tenho condição de lutar, porque o meu adversário é muito mais forte, então ele sempre vai ganhar. É essa narrativa que querem que você engula, querem colocar sua goela abaixo, não permita, tá? O Palmeiras ainda tem condição, basta querer. Então, ser derrotado para o Flamengo na perda do Thiago Almada pode ser terrível. E eu imagino que mesmo com essa essência bunda mole, né, que está presente, que atravessa os dirigentes do Palmeiras, inclusive a Leila, principalmente a Leila, eu acredito, gente, que o interesse do Flamengo, tá, é positivo neste momento, tá? É positivo que pode acionar nessa gente, tá, a bunda molice de novo, e falar, não, a gente perdeu novamente, isso, só que vai ser uma derrota muito forte, tá? Então, na verdade, o peso disso pode ser muito difícil depois de segurar. Então, eu acho que esse interesse do Flamengo pode ativar, né, nos gestores do Palmeiras essa disposição de querer lutar e de querer buscar, de contratar esse jogador, tá? Contratar o Almada, portanto, é algo positivo para mostrar que os dirigentes do Palmeiras estão um pouco à altura aí do que representa o Palmeiras, tá? Então, essa pressão do Flamengo nesse sentido pode ser decisiva. Pode ser decisiva, inclusive, até para que eles desistam logo, não fiquem com essa enrolação. Ou contrata logo, ou desistam logo. Então, eu acho que pode ser positivo, sim. Então, as duas situações, para mim, sinceramente, por mais que não pareça, o interesse do Flamengo pode ser positivo para o Palmeiras. Até porque, sem o interesse do Flamengo, o Palmeiras poderia tentar contratar o Almada e aí ficar naquilo lá, vai, não vai, não vai e não vai, né? Como a gente sabe, no fim das contas não vai. Oferece, mesmo que tenha oferecido mesmo 20 milhões, vai tentar negociar por 1 centavo a menos. Depois o Atlético se cansa e não negocia. Eu acho que o interesse do Flamengo também pode ser importante nesse sentido, tá? Então eu acho que as duas situações são positivas para o Palmeiras. Quero ver o Almada, o pequeno notável, vestindo a camisa do Verdão, seria sensacional. Voltaria a ver jogo do Palmeiras, tá? Pedir aí por canais como a Meet, tá? O Insta, né? Para bancar também, José Novales vendo o jogo, por favor, né? Também, né? E outros canais amigos aí também, da mídia alternativa do Verdão, tá? Para eu voltar a ver jogo do Palmeiras. E eu voltaria com muita honra, muita satisfação, né? Para ver o Baixinho Otávio com a camisa do Palmeiras e também o John Arias, né? Seria realmente sensacional.
Deixa aí um like, é importante, deixa um comentário, fala que você concorda ou não concorda com as duas avaliações que eu fiz aqui sobre essas duas situações, tá? Como eu disse, se puder, deixa um Pix, é importante, tá? Para o trabalho, muito importante, você não tem noção de como é importante neste momento. Forte abraço a todos, é isso.